Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréia Saraiva e, bom, nessa aula eu vou estar trabalhando com vocês com matemática. Para alguns aqui eu também dou aula de química, tá certo? Mas hoje eu vou trabalhar com matemática, beleza? A gente vai começar aí o semestre falando de teoria dos conjuntos, tá aqui, ó. Primeiro a gente vai ver o que é um conjunto e a gente vai entendendo ele um pouquinho e fazendo alguns exercícios para vocês terem uma noção aí do que fazer, do que saber e de como fazer os exercícios que eu vou postar, que vocês têm que entregar sempre aí coisa de uma semana, um pouco mais depois, tá bom? Bom, então o que são os conjuntos, né? Pessoal, conjunto é qualquer agrupamento, né, de alguma coisa, inclusive de coisas vazias. Né? Agrupamento de nada é um conjunto, tá? E então, ó, o conjunto é uma coleção de objetos, de coisas, né, de números, né? E cada elemento é considerado aí um componente, né, do conjunto. Então, para dar um exemplo aqui, eu vou colocar aqui para vocês, ó, por exemplo, como é que eu represento o conjunto? Eu posso representar um conjunto por uma espécie de balão, né? Onde, por exemplo, eu vou colocar aqui, sei lá, os meses do ano. Então, eu vou colocar aqui no meu conjunto: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Então, tá aqui o meu conjunto. Chamei o conjunto aí de meses do ano. Eu posso também falar de um conjunto de números pares. Como é que eu posso representar esse conjunto também? Eu posso chamar esse conjunto de P e eu vou dizer que P é igual a... Vou colocar chaves agora para representar o meu conjunto. Então, vamos lá. Conjunto de números pares de 1 até 10. Então, quais números pares eu tenho? Eu tenho 2, eu separo eles por vírgula ou ponto e vírgula, tá? 2, 4, 6, 8 e 8, né? Eu posso incluir o 10? Vai depender de como eu peça, mas posso incluir o 10 porque o 10 também é um número par, tá? Então, eu tenho aqui a forma de representar meu conjunto por meio do diagrama de Venn. O cara que inventou isso aqui chama Venn, com 2 N's, tá? E eu tenho também esse outro formato aqui que eu chamo de chaves, que eu também posso usar parêntese, ok? Mas geralmente eu uso chaves, tá? Então, eu tenho aqui a forma de representar o meu conjunto com o diagrama de Venn, que é esse balão, mas eu também posso representar com uma letra maiúscula aqui na frente, uma igualdade, e colocar os elementos do meu conjunto dentro das chaves, ok? Bom, todos os componentes do conjunto são chamados de elementos ou componentes do conjunto, tá? Então, aqui os componentes desse conjunto aqui são os meses do ano e os componentes aqui desse meu conjunto são os números pares até 10, beleza? Então, deixa eu voltar aqui no texto, beleza, tá? Então, tá aqui, ó. Desculpa, ó, o zero também é par, tá, gente? Só para lembrar, eu esqueci de colocar, mas o zero também é par, tá? Então, tá aqui, ó. Eu tenho, né, essa forma de representar por chaves e eu tenho aqui o diagrama de Euler-Venn, que é o balãozinho. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto das vogais. O conjunto B é o conjunto das vogais. A, E, I, O, U, tá? Bom, pertinência, o que é isso? É pertencer. Por exemplo, eu pertenço à Escola José de Assis. Eu pertenço ao município de Santo Antônio do Descoberto. Então, é pertencer, é estar lá dentro, beleza? Bom, pertencer aqui no conjunto, ó, vamos dar uma olhada aqui nesse conjunto, no conjunto A, onde eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8. Tá vendo, pessoal, que aqui eles estão separados por ponto e vírgula. Pode, Andréia? Pode sim, tá bom? Pode sim.
Então, por exemplo, aqui, ó, o 2, o elemento 2 pertence ao conjunto aqui dos números do A, do conjunto A? Pertence, tá aqui ele, ó. Tá ele bem aqui, ó. Pertence. O 3 pertence ao conjunto de números pares aqui? Não, Andréia, não pertence. Então, eu vou usar esse Ezinho aqui, parece um E, né? Mas é uma letra de outro formato. Eu vou usar esse símbolo como pertence e não pertence, tá? Então, pertence é quando, né, tá aqui só o Ezinho, e não pertence quando esse E está cortado, ok? Tá? Então, esse símbolo aí é de pertence e não pertence, ok? Bom, inclusão. Professora, incluir não é pertencer? Sim, só que olha só, a relação de inclusão indica que se um determinado conjunto está contido ou não em outro conjunto. Então, olha só, o pertence ou não pertence, você vai usar para o elemento, né? Para cada componente de dentro do conjunto, tá? Então, você tem que, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos aqui dentro. E eu vou dizer né, quais elementos pertencem ou não pertencem ao conjunto que eu estou avaliando. Quando eu falo de relação de inclusão, a relação de inclusão, eu vou falar de novo, indica se um determinado conjunto está dentro de outro, né? Por exemplo, eu tenho o conjunto dos alunos do terceiro EJA B e eu tenho os alunos, outro grupo, do terceiro EJA A, certo? Vocês concordam comigo que são dois conjuntos diferentes, né? Mas você concorda comigo também que eu tenho um conjunto maior que é a Escola José de Assis, que tem várias outras turmas? Então, o conjunto do terceiro EJA A está contido dentro do conjunto José de Assis. Então, pertinência, pertencer ou não, vale para elemento. Deixa eu até ler aqui o conceito. Ó. A relação de pertinência indica se um determinado elemento pertence ou não a um conjunto, tá? E a inclusão, que é o contém e não contém, vai ser um conjunto em relação a outro, tá? Então, o pertence é o elemento com relação ao conjunto, e o contido, né, tá contido ou não, é com relação a um conjunto e outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, A contém, né, está contido em B. Então, o conjunto A está contido em B. Supondo que aqui o A seja o terceiro EJA A e o B seja a Escola José de Assis. Então, a turma A do EJA está contida no José de Assis, tá? Existe turma D no José de Assis? Até agora não. Então, supondo que o E aqui seja José de Assis toda a escola. O D não está contido no E. Por quê? Porque não tem nenhuma turma que chama D, tá bom? Ok? E eu também posso virar esse símbolo aí, ó, tá? E aí vai ser o contém e o não contém. Então, ó, B contém o conjunto A. É como se o B aqui fosse o José de Assis e o A fosse o terceiro EJA A. Então, ó, o conjunto B maiorzão aqui, que é o José de Assis todo, contém a turma do terceiro EJA A, tá? E supondo que o E aqui seja o José de Assis e o D seja o terceiro EJA D. O conjunto E não está contido no D, que é o José de Assis todo, por quê? Porque não tem uma turma D no José de Assis, tá? Então, pessoal, é isso. Então, pertencer e não pertencer é o elemento, cada item do conjunto com relação ao conjunto. E inclusão, que é o contém, não contém, contido, não contido, é com relação ao conjunto com conjunto, tá? Então, pertence, não pertence, elemento com conjunto. Contém, não contém, está contido, não está contido, é conjunto com relação a conjunto, tá bom? Ok? Então, olha só vou dar mais um exemplo aqui para a gente finalizar, não quero fazer vídeos muito longos. Aqui eu tenho o exemplo de dois conjuntos. Vamos fazer aqui um exemplo aqui com relação a essa figura. Ó, eu tenho aqui, vamos dizer aqui, eu tenho aqui, deixa eu pensar num exemplo. Eu tenho aqui o conjunto. Bom, ó, o exemplo aqui é o seguinte. Supondo que o A, pessoal A aqui do grupo A, do conjunto A,
é que tem celulares Samsung, tá? E o B é que tem celulares Motorola, ok? Só que aqui tem um pouco de pessoas que tem 2 celulares, que tem Samsung e também tem Motorola. Então, vai ficar aqui desse lado de fora do A, aqui sem entrar no meio, só quem tem celular Samsung. E nessa parte aqui, ó, do B, sem essa C que está no meio, só quem tem celular Motorola. E aqui nesse miolozinho é a junção, é a união de quem tem tanto Samsung quanto Motorola, tá? Então, isso aqui, pessoal, é a união de conjuntos. Então, esse miolo aqui é a união do conjunto A com o conjunto B. Significa que quem está aqui no meio, dependendo do que você está analisando nos conjuntos, ele tem as duas coisas. Ele tem coisas do A e também tem coisas do B. Isso eu chamo de união de conjuntos. União de conjuntos, tá? Então, volta ao exemplo aí novamente. O A é só quem tem celular Samsung. O B é só quem tem celular Motorola. Só que tem alguns aí que tem os dois, né? Ricão aí, ó, tem 2 celulares. Tem um Samsung e um Motorola. Essa galera vai ficar aqui no meio, ó, na união. Por quê? Porque ele tem tanto Samsung quanto Motorola. Isso aí eu chamo de união de conjuntos. E olha o símbolo aqui de união. É um U grandão, né? Até mais esticadinho. É um U grandão, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, o que está dizendo essa linha aqui, ó? Que eu tenho A união B é igual a chaves aqui, ó. X é um elemento qualquer. Esse símbolo aqui, né? Essa barra significa tal que. Essa barra aqui significa tal que. Então, ó, X, tal que X pertença a A ou também pertença a B, tá? Então, ó, eu tenho aqui um carinha que eu chamei ele de X. Esse cara X, ele tem tanto o celular Samsung quanto o celular Motorola. Então, esse cara vai estar aqui no meio. Então, esse A união B é exatamente esse miolo aqui. E ele representa o quê? Ele é igual ao quê? Eu ponho em chaves. Por quê? Porque eu estou representando um conjunto. Estou representando qual conjunto? A união, tá? Então, eu estou falando de um determinado elemento, que é o X, tal que ele, esse X, pertença tanto a A, né, pertence a A, ou também o X pertence a B, tá? Porque ele tem tanto Motorola quanto Samsung, tá? Então, eu vou parar aqui na união de conjuntos. Na próxima aula, a gente vai ver os demais conceitos, tá bom? Tentem fazer o exercício agora. E aí, fácil, difícil, impossível ou eu amo matemática? Eu amo matemática, né, meu povo? E agora vocês também vão amar matemática e química. Um beijo, tchau, tchau.